Como vocês podem ver, no vídeo de hoje eu não vim trazer os melhores jogos de hoje em dia. Eu vim julgar o estado atual dos games de 2026. O que as indústrias viraram, o que as indústrias estão entregando e o que ela está fazendo com a gente. Então, a gente vive em um mundo onde está no auge técnico da história dos videogames. Os gráficos estão absurdos, os mundos estão enormes, uma física impressionante, inteligência artificial cada vez mais sofisticada. Temos GTA 6 chegando, Resident Evil Requiem chegou, Forza Horizon 6, 007 First Light e Horizon Desert. Tem arte de qualidade absurda, tem indie que é simplesmente genial e tem remaster muito bem feito. Tecnicamente, nós nunca estivemos tão bem na indústria do jogo, mas culturalmente e comercialmente a gente está em um patamar muito abaixo de antigamente. Resumindo em poucas palavras, as indústrias estão podres. A lógica dominante das indústrias de hoje em dia não é fazer um jogo bom, e sim fazer um jogo que retenha o máximo de tempo e dinheiro possível do jogador. Mas o que seriam os produtos que as empresas querem que você compre? O Battle Pass, skin, promo, grid diário, tudo quanto é título e preço cheio de $70 mais microtransações agressivas. Caso você não saiba quantos são $70 aqui no Brasil, eu recomendo você dar uma pequena pesquisada. E como estamos falando, o jogo deixou de ser uma experiência única, uma experiência que é para você se divertir, algo feito com amor, e ele começou apenas a ser um sistema de distração. O pior disso tudo não é isso. O pior disso tudo é que a gente normalizou isso. A gente reclama, mas continua comprando esse tipo de jogo. Eu vou te dar um exemplo aqui. O FIFA de 2027, ele tá por R$750. Muita gente tá reclamando, mas tem muito doente que compra ao invés de todo mundo se juntar e fazer uma rebelião. Nós continuamos jogando todo dia para não perder o passe de algum jogo. Continuamos gastando em cosméticos para que a gente se sinta parte de alguma coisa dentro do jogo. E uma coisa que a gente não pode negar é que os jogos hoje em dia, eles são brilhantes nessa superfície predatória. E ainda existem exceções, ainda tem jogo que é feito com respeito, ainda tem estúdio que prioriza a experiência ao invés da retenção forçada. Mas é uma minoria, é quase nenhum jogo. Você não vai encontrar um jogo tão fácil assim, por conta que a regra atual não se segue nessa questão de fazer para as pessoas se divertirem. A regra atual é: quanto mais o jogador sente que precisa voltar amanhã, mais sucesso o jogo vai ter. E teve. Todo mundo tá reclamando do preço da FIFA, mas estão comprando. E isso não tem consequência, não para eles, mas para nós. Porque não é só no nosso bolso, na nossa cabeça, no nosso tempo, na nossa capacidade de se entediar, na capacidade de viver sem a próxima dose de dopamina digital. E infelizmente é isso que os jogos de 2026 se tornaram, cara. Eles se tornaram máquinas de dopamina. Eles são projetados só para entregar recompensa constante ainda, em doses pequenas e frequentes. Uma notificação, uma skin nova, um nível a mais, um evento por tempo limitado, ou uma missão diária que vai levar só uns 5 minutos. Esses 5 minutos que vão virar 15 justamente por conta que você vai estar viciado. Esses 15 consequentemente vai virar horas, e uma hora você vai estar naquele jogo até o seu dia acabar. Quando você desliga o jogo, o seu cérebro já tá pedindo mais, porque o silêncio ele fica perturbador, ele fica desconfortável. A vida real parece que é lenta. Tédio que antes era só um tédio, agora vira uma sensação de quase abstinência, uma sensação bizarra, que é justamente disso que a indústria precisa. Não é acidente, cara. Não é, eles não fazem porque não querem. Isso é óbvio, eles estão fazendo isso por design. E a gente do outro lado da tela vai colaborando e fazendo com que eles ganhem cada vez mais dinheiro, ganhem cada vez mais reconhecimento. Porque pra gente, pelo menos, é uma delícia. Também porque é fácil, né? Porque no curto prazo realmente alivia, já que o nosso cérebro, ele gosta disso, ele gosta do dopamina rápida. Mas no médio a longo prazo isso vai corroendo a capacidade de se concentrar em algumas coisas que não dão retorno imediato. Você não vai conseguir mais fazer nada sem que dê um retorno imediato. Você quer conversar com alguém? Não vai conseguir. Você vai querer ler um livro? Você toda hora vai olhar o celular. Você não vai conseguir viver a sua vida, você não vai conseguir existir sem precisar de um estímulo constante. E é isso que os jogos de 2026 estão dominando. Tecnicamente eles estão impressionantes, mas moralmente estão cansados e porcos. Descobriram como viciar e estão abusando dessa descoberta, o que acabou fazendo que o lazer virasse uma obrigação. Transformaram isso em dependência leve e socialmente aceita, porque todo mundo tá aceitando essa porra. Ainda dá pra jogar de forma saudável? É claro que dá. Tem muitos jogos aí que você consegue respeitar o seu tempo. Dá tempo de você desligar e viver sua vida, de você ler seu livro. Mas cada vez mais o mercado insiste em te empurrar para a direção oposta. E hoje
que a indústria entrega, a vida tá sendo empurrada a servir pra isso. E me desculpem por falar de um jogo muito famoso aqui, mas um jogo que mais joga isso na sua cara é o Roblox. De uma forma quase grotesca. O Roblox se vendeu como uma plataforma de criatividade, um lugar onde qualquer um podia criar e qualquer um podia jogar esses mapas criados. O futuro dos games feitos pela comunidade, mas o que aconteceria se isso fosse pra prática? Virou o maior depósito de conteúdo raso, preguiçoso e até mesmo desrespeitoso do que uma indústria já produziu em escala, cara. A maioria dos jogos que bombam lá não tem criatividade nenhuma. São cópias de cópias de cópias de mais cópias. Como Tycoons, simuladores, hobby, roleplay, tudo genérico e copiado, é claro. Principalmente aqueles jogos de Fique Rico, Tycoon da Frozen. Seja famoso, trabalhe no emprego chato e compra uma skin feia e chata e enjoativa. A falta de intelecto e de ambição artística de boa parte dos produtores é gritante e é desrespeitosa. Eles não têm uma ideia, eles não têm um risco, eles não têm nada que agrade quem tá jogando. E não tem vontade alguma de fazer um jogo que seja minimamente interessante. Tem só a fórmula que já provou que gera Robux. Isso vai se repetindo infinitamente, dia após dia, ano após ano, e por aí vai. E o pior não é só essa mediocridade, é a falta de respeito imposto ao jogador, especialmente com as crianças e adolescentes que formam uma base gigantesca da plataforma. Os jogos que são feitos somente para sugar seu tempo e seu dinheiro, porque essas pessoas não têm filtro. Sistemas de monetização agressivos disfarçados de diversão. Conteúdo raso entregue como se fosse inovação. Uma falta de respeito com a própria ideia de criação, pois criar virou só mais um jeito de farmar. Não tem orgulho no que está sendo feito, tem só o cálculo frio de o que vai viralizar e quem vai ser o idiota que vai comprar. Roblox poderia sim ser um dos espaços mais interessantes da geração atual. Em vez disso, se transformou no exemplo mais claro de como a lógica de distração e a preguiça criativa consegue tirar até o potencial mais promissor. É o retrato em miniatura do que a indústria grande está fazendo em escala maior. Priorizar retenção e lucro acima de qualquer respeito pelo jogador ou pela própria arte de fazer os jogos. E enquanto a gente continuar aceitando isso como normal, a gente vai continuar servindo a jogos medíocres, a jogos sem criatividade nenhuma e a jogos ridículos. Pra quem não me conhece, eu sou o Yari. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo, deixa o like, esse foi o veredito. Espero que tenham gostado e falou.